Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre os seres vivos no ambiente e como que ocorrem as relações alimentares desses seres vivos. Nós, seres humanos, quando estamos com fome, nós comemos alguma coisa ou que a gente comprou ou que a gente plantou. Um animal que está na natureza, ele vai caçar o seu alimento. Um animal doméstico, como um cachorro ou um gato, ele vai comer uma ração ou uma comida que a gente dá para ele. E como que acontece, então, a alimentação de uma planta, de um fungo e de uma bactéria? É isso que nós vamos ver hoje. Começando com os produtores. Quem são os produtores? Produtores são todos aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. E quem são eles? As plantas, as algas e algumas bactérias. Todos esses seres, então, são conhecidos como produtores porque conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas o que seria a fotossíntese? Fotossíntese é um processo muito importante que acontece no ambiente e precisa da luz do sol para acontecer. Então, nós temos aqui um esquema que mostra o sol e uma árvore e algumas coisas acontecendo. Quando chove, a gente tem a água que escorre pelas folhas e chega até o solo. Chegando no solo, ela vai ficar armazenada nas raízes das plantas, porque, assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de água para sobreviver. Então, o que acontece aqui com a fotossíntese? A gente tem a água nas raízes das plantas e nós temos o sol. Então, o sol ele está levando essa energia luminosa para a planta e é a partir dessa energia da luz do sol, junto com a água, que a planta vai produzir a glicose. E o que seria a glicose? Glicose é açúcar. Então, é esse açúcar que é o alimento da planta. Então, para a planta produzir essa glicose, ela precisa da água e do sol. Então, as plantas, as algas, algumas bactérias, todas elas passam por esse processo de fotossíntese. Uma outra coisa muito importante também da fotossíntese e desses seres produtores é que eles retiram o gás carbônico que está na atmosfera e liberam o gás oxigênio. Então, olha só que importante esse processo. O gás oxigênio é o que a gente precisa para respirar. E o gás carbônico é um gás que não é tão bom. Então, as plantas, as algas e algumas bactérias, elas retiram esse gás carbônico, que não é tão bom, e liberam e jogam para a atmosfera o gás bom, que é o oxigênio que a gente precisa para respirar. Então, esse é o processo de fotossíntese, que é o processo que todos os seres produtores fazem para se alimentar. E quem são os consumidores? Consumidores são aqueles seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, diferente dos produtores que produzem o seu próprio alimento, os consumidores, eles então se alimentam de outros seres vivos. Os consumidores somos nós, seres humanos, e todos os outros animais. Então, aqui vocês podem ver que nós temos uma onça. A onça, ela se alimenta de outro animal. Uma garça, ela vai comer o peixe. Então, ela está se alimentando de um outro animal. Por quê? Porque não consegue produzir o seu próprio alimento, então vai ter que comer outro ser vivo.
uma planta, uma fruta, um peixe. E quem são os decompositores? Decompositores são todos aqueles seres que eles utilizam a matéria orgânica para se alimentar. Quem são eles? Os fungos e algumas bactérias. Aqui a gente pode ver esses cogumelos, esse orelha de pau que a gente vê bastante por aqui, esses pequenos cogumelos que a gente vê bastante quando chove também, e algumas bactérias. Todos esses seres, eles precisam de matéria orgânica. Mas o que é a matéria orgânica? Matéria orgânica é tudo aquilo que um dia já teve vida. Observem aqui que nós temos algumas laranjas, pão e queijo. Essa laranja, ela já não é mais considerada um ser vivo, porque ela não está mais na árvore. Quando ela estava lá na árvore, ela era considerada um ser vivo. O pão, ele é feito do quê? De trigo, que é um dos ingredientes. O trigo é uma planta. Então, o trigo já foi um ser vivo. Agora, aqui no pão, ele não é mais. O leite é a mesma coisa. Ele vem da onde? Da vaca, que é um ser vivo. Então, todos esses organismos aqui, esses alimentos, eles já tiveram vida um dia. Então, como eles já tiveram vida um dia, eles são conhecidos como matéria orgânica. E algumas bactérias e os fungos se alimentam desses organismos. Então, vocês já devem ter visto na fruteira uma laranja ou qualquer outra fruta começando a apodrecer, ou seja, ele está começando a aparecer alguns fungos. O que significa isso? Que o fungo ele está se alimentando daquela laranja. Então, ele precisa se alimentar, então ele vai utilizar essa laranja, essa matéria orgânica para viver também, tá? Porque fungos e bactérias também são seres vivos. E a decomposição, então, é o final aqui que a gente tem desses decompositores. Por quê? Observem aqui que nós temos, na primeira imagem, 3 maçãs. Imaginem que essas maçãs caíram da árvore. Quando elas caem da árvore, o que vai acontecer com ela? Elas vão sofrer um processo de decomposição. Por quê? Porque elas vão ser comidas pelos decompositores, pelos fungos, pelas bactérias. E depois, essas maçãs vão virar o quê? Vão virar adubo. Então, a decomposição é um processo muito importante para o ambiente, porque ele está liberando nutrientes para o solo. Quando a gente tem uma horta, a gente não precisa colocar adubo na horta? Então, o adubo que a gente usa na horta é a matéria orgânica. Quem já viu quando a gente utiliza cascas de ovos, cascas de legumes em uma horta? Isso tudo vai sofrer o processo de decomposição e vai virar adubo, vai virar nutriente para o solo. Sabendo disso, então, nós finalizamos falando sobre a cadeia alimentar, porque nós estamos falando de relações alimentares que acontecem no ambiente. Então, a cadeia alimentar é todo esse processo de quem se alimenta de quem. Então, reparem nesse esquema. Aqui nós temos o produtor. Quem que é o produtor? As plantas, as algas e algumas bactérias, que são chamadas de produtor porque produzem o seu próprio alimento através da energia do sol. Então, sempre o produtor vai ser o primeiro aqui na cadeia alimentar. E aí nós temos o primeiro consumidor. Quem que é o primeiro consumidor? É aquele que comeu o produtor. Ou seja, a gente tem um gafanhoto que se alimentou aqui da grama. Logo depois, nós temos o consumidor secundário. O
segundo consumidor. Por que ele foi segundo? Porque ele se alimentou do primeiro consumidor. Então, nós temos o sapo, que depois comeu o quê? O sapo comeu o gafanhoto. E quem vai comer o sapo? A cobra. Então, a cobra é o consumidor terciário, o terceiro consumidor. E quem come a cobra? O gavião. O gavião, então, fecha a nossa cadeia alimentar. Por quê? Porque quem come o gavião? O gavião, só quem mata ele somos nós, seres humanos. Ou, por exemplo, uma onça que consiga pegar ele. E aí, todos esses seres aqui que foram comidos, eles vão se transformar em o quê? Em matéria orgânica. Quando eles morrerem, eles vão ser comidos por quem? Pelos decompositores. E eles vão virar matéria orgânica na natureza. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!